Bom dia, que Deus seja louvado em sua vida. E o desejo de Deus para a sua vida é que a sua vida nessa terra seja uma vida frutífera, seja uma vida de paz, seja uma vida abençoada. Por isso Deus mandou Jesus, né? Jesus veio com perdão, Jesus veio com palavra, com ensinamento, Jesus veio com salvação. Deus deseja que enquanto você estiver nessa terra, a sua vida seja assim. E o dia que essa terra ou a sua vida nessa terra tiver um ponto final, for o último dia, o último segundo, você desfrute eternamente da presença de Deus no céu. O que eu quero falar com você nessa manhã é sobre isso. É sobre quando as coisas acabarem aqui nessa terra. Quando Jesus vier, buscar o povo dele, que é o chamado arrebatamento. Quando Jesus voltar a essa terra, quando Jesus vier te buscar, você vai ser encontrado por ele? Você vai ser achado por ele? Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra arrebatamento. E essa palavra tem o significado, no grego, de ser tirado com força. Arrebatar é ser arrancado, repentinamente. Você sabia que Jesus um dia vai voltar nessa terra? Você sabia que um dia o povo dele, a família dele, vai ser tirado dessa terra para ir eternamente morar com o Senhor nos ares? Deixa eu te dar uma figura sobre o que é esse arrebatamento. E por que eu quero falar com você isso hoje? Porque a terra está nos dando sinais, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Os sinais estão aí para nós começarmos a perceber que a volta de Jesus está se aproximando. Que cada dia que passa, mais perto estamos do arrebatamento, desse retorno para o céu. O arrebatamento é igual, o que diz o... Deixa eu ler o texto aqui, depois eu vou te explicar. Paulo aqui na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, está escrito assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem aqui são os que já morreram, certo? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, eu e você somos os vivos. Enquanto estamos vivos nessa terra, nós somos esses vivos aqui. Os que ele está dizendo, os que dormem, são os que já morreram. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum nós vamos na frente daqueles que já morreram. O que significa isso? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, então, os que dormem são todos os que morreram. E agora ele está falando aqui de uma classe separada. Aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morreram crendo que Jesus era Senhor e Salvador da vida deles. Aqueles que se entregaram a Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, tirados com força, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deixa eu te explicar o arrebatamento numa figura de um casamento. Um casamento, como é que funciona? O noivo entra na igreja e fica lá na frente esperando a noiva. Quando a noiva entra, todos os convidados, todas as pessoas estão olhando para a noiva. A noiva vai caminhando até mais ou menos o meio da igreja, ou próximo ao altar. O noivo sai do lugar dele, vai ao encontro da noiva, pega a noiva e volta para o altar. Em Israel, a cultura judaica, como é que funcionava o casamento? Existiam as festas ali, as festas duravam mais do que 2 dias de festa. E como que funcionava? O noivo na tenda dele e a noiva na tenda dela, na casinha dela, na tenda dela. Se preparando, colocando o vestido, fazendo toda aquela preparação para se encontrar com o noivo.
o que acontecia? O noivo ele saía da tenda dele, ia até o meio do caminho, pegava a noiva que tinha saído da tenda dela, estava até no meio do caminho, dava a mão para ela e os dois iam para a tenda dele, não para a tenda dela. O noivo saía da tenda dele, pegava a noiva no meio do trajeto ali, no meio do caminho, e a levava para a tenda dele, para a casa dele. O que vai acontecer no arrebatamento é a mesma coisa. Jesus vai sair da tenda dele, da casa dele. E Jesus não vai vir para a terra, pisar literalmente. Estou falando do arrebatamento. Não estou falando da segunda vinda de Jesus, não. No arrebatamento, Jesus vai sair da tenda dele, do céu, da casa dele, vem até no meio, como diz aqui, nas nuvens, não vem à terra. Ele sai da tenda dele, vai até, vamos dizer assim, no meio do céu. Aí diz aqui que os mortos em Cristo, aqueles que morreram crendo que Jesus era Senhor e Salvador da vida deles, aqueles que foram batizados nas águas, crendo que Jesus era Senhor e Salvador da vida deles, eles serão o que? Ressuscitarão primeiro. O espírito deles vai se encontrar com Jesus no meio do céu, e nós, como diz aqui, os que ficarmos, nós que estamos vivos ainda, nós, no mesmo instante, pensa assim, em 1 segundo dividido em 100 vezes, em 1/100º de segundo, os que morreram em Cristo vão se encontrar com Jesus, e nós, instantaneamente, repentinamente, seremos arrancados dessa terra da mesma forma, e também nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. A Bíblia nos chama de noiva. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós somos a noiva de Cristo e Jesus é o noivo. Então o que vai acontecer? O noivo saiu da tenda dele e chegou até no meio do céu. A noiva, os que já morreram em Cristo e os vivos, eles serão arrebatados, serão tirados, e nós, como noiva, nós vamos sair da nossa tenda, da nossa casa, que é a terra, e nós vamos nos encontrar no meio do céu, juntamente com Cristo. E aqui diz o quê? Para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus vai nos dar a mão, vai nos dar o braço, e nós, como a igreja de Cristo, os filhos, as filhas de Deus, nos encontraremos com Ele, estaremos eternamente na presença do Senhor. Agora que você já tem consciência do que é o arrebatamento, eu quero te falar sobre quando isso vai acontecer. Jesus, Ele é tão maravilhoso, Deus te ama tanto, meu irmão, que Ele não quer de maneira nenhuma que você fique para trás. Pastor, primeira coisa, quem que vai ser arrebatado? Quem que vai ser tirado? Aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador da vida dele, aquele que entregou a sua vida para Jesus, aquele que nasceu de novo, aquele que foi batizado nas águas, aquele que tem a palavra de Deus, não uma religião, não uma tradição humana, não uma doutrina de igreja, mas aquele que tem a palavra de Deus como seu livro de cabeceira, como sua regra de fé, como o seu manual de vida nessa terra. Pastor, então só o perfeito que vai ser arrebatado? Meu irmão, perfeito ninguém é. Perfeito é só Jesus. Mas aquele que tem praticado a palavra de Deus, aquele que tem dedicado, aquele que tem se esforçado por praticar essa palavra, eu tenho certeza absoluta que vai ser arrebatado. Pastor, mas e aquele crente que não quer nada com nada? Meu irmão, será que ele é crente? Não vai ser arrebatado quem frequenta a igreja, vai ser arrebatado quem nasceu de novo. E é igual eu brinco lá na igreja, às vezes eu falo assim, a certeza de um novo nascimento, ela é muito real. É a mesma certeza que eu tenho, que eu sou homem. Quando eu pergunto lá na igreja, você é homem ou você é mulher? Não, eu sou homem. E você? Eu sou mulher. É a mesma coisa, você nasceu de novo? Eu nasci de novo. O que? Nasceu de novo? E Jesus como Senhor? Não, então você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Jesus está voltando, meu irmão. Ele vai levar a noiva de volta para a casa dele. Você não pode ficar de fora dessa festa. Você não pode ficar de fora desse casamento. Você é o convidado VIP, o convite já foi mandado. É só você confirmar. Quando você recebe, existem uns casamentos, umas festas,
que você recebe um papelzinho que você tem que confirmar sua presença. O convite já foi feito. Confirme sua presença. Como? Ligando? Não. Entregando sua vida para Jesus e se batizando e fazendo uma aliança com Ele. Amém? Essa é a tua confirmação de batismo. E depois que Jesus entra na sua vida, essa palavra, mais cedo ou mais tarde, vai começar a ser colocada em prática na tua vida. Amém? Você precisa ser arrebatado. Você precisa confirmar sua presença nessa festa. Você precisa ir para o céu. Jesus, Ele te ama tanto, me ama tanto, que Jesus deixou os sinais para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Ele diz aqui, quando Ele começou a falar da volta dele, os discípulos ficaram assim, mas e aí, como é que vai ser isso? No capítulo 24 de Mateus, está escrito assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram os discípulos, em particular, e lhe perguntaram, e lhe pediram: dize-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Os discípulos, quando Jesus começou a falar da volta dele, que a terra ia ter um ponto final, que as coisas iam ser completamente transformadas, os discípulos começaram a ficar atribulados, aflitos, preocupados. E eles chegaram em particular e falaram assim: Jesus, dá um sinal da tua vida. Mostra para mim, mostra para nós quando que isso vai acontecer. E Jesus, que não quer que você, que eu, que nós fiquemos fora dessa festa, diz assim, lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Não seja enganado achando que não vai existir arrebatamento. Não se engane achando que essa terra nunca vai ter fim. Não se engane que o dia que você fechar os olhos para essa vida, a tua vida desapareceu. Não se engane achando que não existe inferno. Não se engane achando que não exista Deus. Não se engane achando que o simples frequentar uma igreja, te dá a condição de ir para o céu. Não seja enganado por isso. Jesus diz: porque muitos virão em meu nome. Meu irmão, quantas pessoas você tem ouvido falar que é de Deus? Quantas religiões existem hoje? Pastor, todas as religiões levam para Deus. Não está escrito isso. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai para o céu se não for Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus não é um dos caminhos, Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida eterna. Ninguém vai para o céu se não for através dele. Ninguém vai se casar com o noivo se não for noiva. Ninguém vai para a tenda do noivo se não for pelo caminho de Jesus Cristo. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é um fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Jesus começou a falar com os discípulos, Jesus começou a mostrar para eles os sinais que viriam, que antecederiam a sua vinda, a sua volta, o arrebatamento da igreja. E logo após o intervalo, nós vamos começar a meditar nessas palavras e começar a entender os sinais de Jesus. Amém?